Bem-vindos ao Politicando com... E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ideologia política e vou começar perguntando: você consegue definir em poucas palavras qual é a diferença da esquerda para a direita? Parece fácil a princípio, mas talvez não seja. Pensa um pouquinho aí durante a vinheta e depois a gente conversa. A maioria das pessoas, eu acho que inclusive a maioria que está assistindo esse vídeo, deve imaginar a esquerda e a direita mais ou menos assim. A esquerda cuida mais da sociedade, dos mais necessitados, né? O assistencialismo, através do Estado, né? Da prestação de serviços do Estado, e a direita se preocupa mais com a economia e o mercado. E eu vou dizer para vocês que esse conceito está errado, não é bem assim. Essa confusão é muito feita justamente por causa dessa tendência a simplificar os assuntos políticos por falta de interesse ou por falta de conhecimento. Então eu vou tentar desenhar aqui alguns aspectos, e para isso a gente tem que tratar de alguns conceitos fundamentais, e depois eu vou tentar mostrar como é que dentro desse pensamento, mesmo de esquerda ou direita, tem muitas contradições. Então vamos imaginar o conceito que a grande maioria das pessoas tem em mente. Porque não adianta muito a gente entrar em detalhes técnicos e grandes escritores, porque esse assunto arranha muito pouco a nossa sociedade. Então eu adoraria debater mais a fundo as propostas e as políticas atribuídas à esquerda e à direita, entrar realmente numa conversa mais dedicada, mais técnica sobre tudo isso. Mas como eu venho trazendo nos meus outros vídeos, a gente tem que dar alguns passos atrás e começar a construir coisas fundamentais, entendimentos simples, para a gente quebrar certos preconceitos e certas amarras que a política, o sistema impõe para a gente. Então, a régua, que a grande maioria das pessoas entende, começa na extrema esquerda, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita. E para entender mais ou menos essa régua, situar essa régua, a gente tem 4 conceitos importantes para serem esclarecidos: o comunismo, o socialismo, o liberalismo e o conservadorismo. E se a gente entender bem o que são esses conceitos, talvez não fique tão claro por que essa régua, no Brasil pelo menos, é colocada dessa forma. Então vamos começar do começo. Falando de comunismo, né? O comunismo está mais situado no campo da extrema esquerda. O comunismo, a base da ideia comunista é que não exista propriedade privada. Seria um além do que o socialismo prega, que seria o Estado provendo serviços básicos, não só de saúde e educação, mas estatais, que produzem em pró da população, né? Teoricamente sem fins lucrativos. A extrapolação disso é o comunismo. Dá para ver essa associação, né? Você extrapola estatais para tudo. Você funde o Estado com o privado e aí, teoricamente, todos os bens do país seriam divididos por igual entre toda a população. Eu não quero entrar no mérito dessas ideias porque não é a proposta desse vídeo. Vamos seguindo. Então, pulando do socialismo, que isso já é mais fácil de compreender, eu acho que a maioria das pessoas já compreende melhor, a gente tem o centro, que parece desprezível, mas infelizmente é por uma questão cultural brasileira, por causa da figura do centrão, que não tem nada a ver com essa régua ideológica de centro. O centro, teoricamente, seria um posicionamento político que consegue flertar dos dois lados e talvez pegar pontos bons e excluir pontos duvidosos de cada um deles. Então, para o debate democrático, seria ótimo se a gente tivesse uma parcela dos nossos deputados e senadores dentro dessa proposta. Mas o que a gente tem como central, na verdade, são mais como mercenários. Eles se vendem para os dois lados
dependendo do que eles vão oferecer em troca. Uma merda, né? Yeah. Mas enfim, o centro-direita, que por muito tempo no Brasil, quem ocupou esse papel foi o PSDB, porque era o que tinha de oposição ao PT, né? Em todas as últimas eleições a gente viu isso. Sempre segundo turno foi PT contra PSDB. Mas hoje já não é tanto. O PSDB já está perdendo um pouco dessa característica e a gente vê partidos mais como o Partido Novo ocupando essa posição. E a partir disso seria a extrema-direita, que a extrapolação para mim já começa aí a complicar um pouco a coisa. Por quê? Ao contrário da extrapolação do socialismo para o comunismo, a extrema-direita, se você extrapolar os conceitos fundamentais de centro-direita, que um deles é a redução do Estado, a extrema-direita flertaria mais com a anarquia e não com a ditadura, como se vê por aí, como se é associado por aí, né? Um regime mais autoritário que impõe um regime mais firme, né? Mais ditatorial dentro dos conceitos de conservadorismo e liberalismo, que são conceitos também que eu acho que a maioria das pessoas não entendem bem o que significam. E é difícil mesmo compreender, porque nessa simplificação toda, a gente pega várias ideias que são fracionadas e juntam em um conceito só. Is that so? Por exemplo, quando a gente fala de liberalismo, a gente tem 3 aspectos para serem considerados. A gente tem o liberalismo individual, o liberalismo político e o liberalismo econômico. Isso tudo se funde na ideia de eu sou liberal, mas por quê? Porque, olha só, o liberalismo social individual é a ideia de que o Estado tem que me dar o máximo de liberdade possível e só deve regular coisas que realmente interfiram na liberdade um do outro. Isso é a liberdade social, né? A liberdade de mídia, a liberdade de expressão e tal. O liberalismo político, a gente já está falando aí mais no campo da máquina do Estado. Então, o Estado mais enxuto, não necessariamente menos funcionários, porque a gente, obviamente, tem serviços a serem prestados. Saúde, educação básica e segurança estão na Constituição. Então, mesmo dentro de um governo liberal, você tem que ter uma máquina, um mínimo de máquina estatal para gerir essas coisas. Só que, recriminando as discrepâncias de salário, então enxugar o Estado significa enxugar a folha de pagamento. 1% da população mais rica que está em Brasília. Botar eles mais na realidade do país. E descartar as estatais que não são fundamentais, que não são recursos estratégicos. E aí abre mais para discutir o que é recurso estratégico, mas, mais uma vez, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui agora. E quando a gente entra no campo do liberalismo econômico, a gente está falando de não intervir em juros, em câmbio, o tripé macroeconômico, não intervir, deixar o mercado se autorregular. Essas 3 ideias, elas flertam uma com a outra, mas não necessariamente elas são uma coisa só. Então, assim, por que não pode haver um liberal que defende a liberdade de expressão, a liberdade social, mas que defenda uma política mais socialista em termos políticos? É possível, elas não se excluem. A mesma coisa com o conservadorismo. Você tem que entender ele nas 3 esferas. Quando a gente fala de conservador, eu acho que a maioria das pessoas tem na cabeça a ideia da família tradicional, da pauta anti-aborto, da pauta de não liberação das drogas. Ok, muita coisa de conservadorismo a gente importa dos Estados Unidos. Esse movimento anti-vacina começou com Trump, que teoricamente é um conservador. Mas a gente tem um aspecto do conservadorismo social, que engloba mais essas questões mesmo da família, do indivíduo, de leis que interferem de como a cultura vê a sociedade.
você tem um conservadorismo político, que significa prudência na hora de propor as coisas, prudência na hora de fazer reformas, analisar com cautela, experimentar, colocar em pequenos grupos. Não é não mudar nunca, é mudar com cautela. Cautela é a palavra-chave para o conservadorismo. E a gente tem o conservadorismo econômico, que, mais uma vez, é a prudência. Você vai privatizar? Peraí, vamos com calma. O que você está privatizando? O que isso implica? Então, você vê que também tem nuances. E a extrema-direita, que hoje a gente considera essas pautas de liberação de porte de arma, afrouxamento de regulação, essas questões que está esbarrando com a religião, com a família, isso tudo é muito, sabe, uma forçação de barra no meu ponto de vista. E mais uma vez, eu não estou entrando no mérito dos grandes autores, eu estou entrando no mérito do entendimento da população. Porque, veja, a gente está misturando assuntos e levando as pessoas a crerem que elas têm que aceitar um pacote como um todo, que senão a ideologia não funciona, e na prática isso é muito diverso, e isso está simplificando as pessoas. E por que isso acontece? Porque só assim os políticos conseguem se justificar através dessas bandeiras ideológicas para que você milite para ele, para que ele jogue cortinas de fumaça o tempo inteiro sobre esses assuntos polêmicos que caem numa dessas casinhas, enquanto os assuntos que têm que ser discutidos de verdade vão sendo varridos para baixo do tapete. I know exactly what you mean. Porque na prática, nenhum presidente que assumiu hoje alguma bandeira, de fato, a cumpriu. Você acha que o governo do PT foi um governo realmente socialista? Eu posso gravar um vídeo só demonstrando que não. Assim como o governo Bolsonaro não foi um governo de direita. Posso também gravar um vídeo, se vocês quiserem, demonstrando isso. E, como eu falo em outros vídeos que eu gravei aqui nessa série de política, o fato que o Brasil está tão quebrado, o Brasil está tão desestruturado, o Brasil está tão afundado em corrupção, que não adianta discutir esses termos finos. Isso só está favorecendo os políticos corruptos, os políticos vagabundos, que se apropriam de uma determinada ideia para te convencer da maneira mais fácil e mais superficial possível. E aí eu quero citar aqui o debate que aconteceu no Flow, aquele que deu toda a polêmica que eu gravei o vídeo da semana passada, porque infelizmente, por causa desse incidente, esse debate não foi visto, não foi mais visto, ele foi tirado do ar. E a conversa entre o Kim e a Tabata, o Kim se considerando liberal, portanto, visto na régua da direita, e a Tabata é do PT, né? Obviamente no campo da esquerda, como que os dois, que eu considero bons parlamentares honestos, eles quando conversam sobre bons projetos, cada um puxando a sardinha para o seu aspecto político, eles concordam. E aí é até engraçado, porque se você parar para prestar atenção com cuidado, às vezes parece até que eles tentam cavar um pouquinho uma discordância, porque eles estão sendo assistidos pelos seus públicos e eles têm que mostrar uma certa resistência à ideia um do outro. Mas quando a proposta é boa, é séria, não importa muito se ela se enquadra mais na esquerda ou mais na direita. Vocês entendem o que eu quero dizer? Maybe. A gente tem que dominar esse arroz com feijão, a gente tem que entender essas diferenças para a gente parar de cair no conto da carochinha. Eu acho que esse talvez seja o melhor caminho para a gente evitar essa tragédia que está se aproximando de um segundo turno entre esses dois bandidos que são Lula e Bolsonaro. E para finalizar esse vídeo, essa semana a gente perdeu um grande brasileiro, um cineasta, jornalista maravilhoso, o Arnaldo Jabbour, e eu adorava os comentários dele que passavam no jornal. Eu não lembro agora se era no Fantástico, se era no Jornal Nacional, era novo, e fazia com assim, uma poesia, os textos narrados de uma maneira irônica, objetiva, realmente um jornalista fantástico. E eu vou deixar aqui no finalzinho uma das citações deles para ficar aí na memória de vocês.
E era isso que eu tinha para falar. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. E a gente se vê na segunda-feira com mais um vídeo filosofando sobre a vida. Até a próxima. Os espectadores são muito desconfiados. Eu também sou um homem sem fé. Como é que nós não acreditamos que 2 funcionários passaram numa agência da Caixa de noite e assim, numa boa, pegaram o extrato do Francenildo sem que nenhum chefe tenha mandado? Ninguém sabia de nada. Somos muito maldosos. Vocês, espectadores, já acharam que o Delúbio e o Silvinho do PT agiam com a conivência do Planalto, lembram? Não acreditaram que o Lula não sabia de nada. Gente, o Lula está muito acima dessas bobagens. O Lula ia lá se preocupar se 3 bilhões de reais estavam sendo desviados para mensalões e para o caixão 2 do PT? Ora, vocês precisam ter mais confiança no governo, espectadores. E esses corruptos absolvidos? Quem disse que é pizza? Nada disso. É a celebração da liberdade, do perdão, em vez de tristes cassações. Vejam as caras deles. João Magno, Vanderval, Janene. São caras puras, inocentes. Só porque pegaram uns milhares de reais do Valério Duto? O que tem? Nós somos gente maldosa, sem amor à vida. Vejam, por exemplo, a alegria da Ângela. Terra da felicidade, viram? Espectadores cruéis, nós é que não prestamos. Eu acho que nós não merecemos um congresso tão maravilhoso como esse. Precisamos é mudar de povo. Viva eles, abaixo nós!